prioridades. Quais são as suas prioridades? As nossas prioridades revelam muito daquilo que nós somos. As nossas prioridades revelam os nossos valores. As nossas prioridades revelam os nossos desejos, as nossas carências, aquilo que de fato é importante para nós ou não. Quero mostrar para vocês algumas cenas que mostram aí para as pessoas que as prioridades às vezes diferem de pessoa para pessoa. Por favor, Eda, consegue chegar ali? Vamos diminuir um pouquinho a luz ali, não é? Muito bem, está percebendo ali que olha o carro que tem na garagem? Não é? Percebeu? Olha a casa do sujeito e olha o carro que tem na garagem. Uma questão de prioridade, não é verdade? Para ele ter um carrão é tudo de importante na vida. Próximo, olha ali. Um enchente. E o que o sujeito resolveu salvar, né? Os gatinhos dele. Não tem gente assim? Prioridade na casa é o cachorro, é o gato. Questão de valores. Próximo. Olha, aquele cara ali é altamente tecnológico, né? Ele é fã de tecnologia. Para ele tecnologia é tudo. E aquela ali? Qual é a prioridade daquela mulher, não é? Houve um acidente, o que ela está fazendo? Arrumando o cabelo, né? Para ela a aparência é o que tem de mais importante. E aquele ali, bem, dispensa comentários, né? Essas imagens dão para a gente aí uma ideia de o que é importante para as pessoas. Às vezes o importante é o dinheiro, às vezes o importante é a aparência, às vezes o importante é mostrar o que tem e o que não tem até. As nossas prioridades têm a ver com produtividade. Se você é uma pessoa que tem prioridades certas, você vai ser uma pessoa produtiva. Aí os administradores, os palestrantes motivacionais, eles falam muito sobre essa questão de como é que você pode ser uma pessoa eficiente. E a eficiência tem a ver com gerenciamento do tempo, tem a ver com você estabelecer prioridades. Olha esse próximo quadro aí. Esse quadro aí mostra uma das ideias que existe por aí sobre como você deve estabelecer suas prioridades. Você tem que definir aquilo que é urgente e importante, quadro 1. E quando você tem muitas coisas urgentes e importantes ao mesmo tempo, você vive muitas vezes debaixo de um estresse muito grande. No segundo quadrante ali você vai ver o que não é urgente, mas é importante. Aquela pessoa que consegue fazer o que é importante, mesmo que não seja urgente, vai ter qualidade de vida. No terceiro quadrante nós temos algo que é urgente, mas não é importante. Às vezes o telefone está tocando, é uma coisa urgente, mas não é uma coisa tão importante aquilo que alguém quer falar com você. Mas é urgente, você não consegue ficar se o telefone vibra e dá qualquer sinal sem atender aquele telefone. Pelo menos para ver o que é, quem é. E a pior situação é aquele sujeito que passa o dia inteiro, por exemplo, na internet, não tem nada de urgente, nem importante, mas ali ele gasta horas e horas da sua vida. Bem, eu não vou falar hoje, na verdade, sobre esses conceitos. Estou aqui colocando apenas que, na verdade, qualquer que seja a nossa área, qualquer que seja o nosso estilo de vida, nós precisamos pensar em nossas prioridades. Mas mais do que pensar em como aproveitar o tempo da melhor maneira, embora isso seja importante, mais importante do que você descobrir como ser uma pessoa altamente produtiva, é você parar para pensar sobre quais são as prioridades de Deus para a sua vida. Porque você pode às vezes estar achando que está indo muito bem, que você está vivendo de acordo com as suas prioridades. Mas a questão é, será que você está vivendo de acordo com as prioridades de Deus para a sua vida? Será que as prioridades de Deus para a sua vida e as suas prioridades pessoais, elas são coincidentes? Por isso o desafio da mensagem desta noite é: reveja suas prioridades e mude. E por que eu estou falando que você precisa mudar? Porque muito provavelmente, se você rever as suas prioridades à luz da palavra de Deus, você vai perceber que existem algumas prioridades, que existem algumas áreas da sua vida que você precisa mudar. Se você quiser crescer como pessoa, se você quiser crescer espiritualmente,
você precisa rever as suas prioridades. O texto que eu vou usar como base para a nossa reflexão nesta noite está num dos profetas. Estamos hoje voltando aos profetas, uma vez por mês ou duas vezes, nós temos refletido sobre um dos profetas menores. E hoje nós chegamos a Ageu, profeta Ageu. E eu quero ler com os irmãos o primeiro capítulo deste livro. E na verdade, lendo o primeiro capítulo, eu estou lendo quase que metade do livro, porque o livro de Ageu tem apenas 2 capítulos, e não são muito longos. Um tem 15 versículos e o outro tem 23. Hoje eu vou focar no capítulo 1, e no domingo que vem nós vamos voltar a esse assunto. Nós vamos voltar a Ageu no capítulo de número 2. E nós vamos falar então sobre prioridades. A importância de revermos as nossas prioridades à luz da palavra de Deus. Diz aí o texto sagrado, Ageu, capítulo 1. No 2º ano do rei Dario, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartastes. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso os céus retiveram orvalho, e a terra reteve os frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, tinha enviado. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo, e eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. Pai do céu, nós acabamos de ler a Tua palavra, e eu te peço que o Senhor possa usar a minha vida nesse momento, para transmiti-la ao Teu povo segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós queremos inicialmente apresentar o contexto histórico deste texto que nós acabamos de ler. Até a última mensagem sobre os profetas, que apresentei nos profetas menores, nós vemos os profetas advertindo o povo dos seus pecados, o povo cometendo pecados terríveis, e por conta desses pecados de idolatria, de imoralidade, de tantas outras coisas, de injustiça social, a promessa de Deus, ou a ameaça de Deus, vamos assim dizer, se cumpriu, e eles foram para o exílio na Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos. Durante esse tempo no exílio houve diversas mudanças políticas no mundo, e os persas começaram então a dominar o mundo, tirando o lugar dos babilônicos. E assim,
no ano 538, o rei Ciro, segundo o registro que nós temos lá no livro de Esdras, nos primeiros capítulos, ele baixou um decreto. Isto porque, na perspectiva deste governante persa, a maneira de dominar os povos não era pela força, não era pela violência, conforme faziam os babilônicos. Ele preferiria uma doutrinação cultural. Ele preferia que cada um pudesse ter liberdade religiosa para adorar o seu Deus, para reconstruir os seus templos, mas desde que eles estivessem pagando os impostos direitinho e estivessem satisfeitos e pudesse então assim ele dominar uma grande extensão do mundo. Então a política dele era diferente. E ele então permitiu, e não apenas permitiu, mas acabou incentivando que o povo de Deus, que estava por ordem do próprio Deus, por castigo de Deus, preso lá naquela região tão distante, agora sob domínio persa, e aí vocês vão lembrar então de jovens que foram para lá como presos, como Daniel, você vai lembrar de Jeremias, de todas essas situações, de pessoas que viveram lá no exílio. Agora é um outro momento. Agora eles têm autorização para voltar. Apesar dessa autorização para voltar, muitos preferem ficar na Babilônia. Ali as leis foram ficando mais flexíveis, eles puderam formar as suas famílias, eles adquiriram propriedades, alguns prosperaram materialmente, mas 50 mil aproximadamente voltaram para Jerusalém, voltaram para a sua terra. E quem voltou geralmente era o povo mais piedoso, era o povo que acreditava mais que Deus iria abençoá-los na sua terra de volta. Eles tinham saudade. Não é assim que acontece até os dias de hoje. Algumas pessoas vão morar lá nos Estados Unidos, vão morar na Europa, e alguns se adaptam e ficam por lá, não querem nem saber do Brasil. Outros ficam esperando a primeira oportunidade para retornar para casa. Esses 50 mil que voltaram eram, portanto, servos de Deus piedosos. E no ano, então, a partir do ano 538, eles voltaram para Jerusalém. E quando eles chegaram, eles estavam com muito entusiasmo. Eles disseram: nós vamos agora ter a oportunidade de cultuar a Deus, de verdade. Porque lá no exílio nós não tínhamos essa oportunidade. E quando eles chegaram na cidade de Jerusalém, eles viram uma cidade extremamente destruída. E eles começaram então a trabalhar para reconstruir os muros. E eles fizeram o altar no lugar onde era o templo, que estava ainda em ruínas. E eles edificaram então os muros, eles foram fazendo os muros. Mas, pouco tempo depois, surgiu uma oposição muito forte. Porque nem todos os judeus foram levados lá para a Babilônia. Ficaram alguns velhos, ficaram alguns que eram muito pobres. E esses que ficaram, eles se misturaram com outros povos que foram chegando por ali. E eles então formaram uma nova etnia chamada dos samaritanos. E esses samaritanos, quando os judeus começaram a reconstruir ali o templo, quando começaram a reconstruir os muros, eles disseram: nós queremos ajudar vocês. E eles disseram: não, nós não queremos a ajuda de vocês. Porque eles sabiam que eles já estavam adorando outros deuses, e se eles permitissem que os samaritanos ajudassem a reconstruir o templo, haveria ali uma possibilidade de uma mistura, e haveria uma possibilidade deles quererem colocar até mesmo outros deuses no templo. Que coisa absurda. Então eles disseram: nós não queremos a sua ajuda. E no momento que eles recusaram a ajuda dos samaritanos, esses se voltaram contra eles, e aí então essa oposição foi tão forte, fizeram movimentações políticas. Sabe o que aconteceu? Esse povo remanescente, esse povo que tinha vindo com tantos propósitos bons, esse povo que tinha vindo com tanta fidelidade no seu coração para reconstruir novamente o seu país e reconstruir a fé, eles desistiram de construir o templo. E esta obra então ficou parada por cerca de 15 anos. 15 anos aproximadamente se passaram entre esse momento em que eles retornaram e o momento em que Deus agora levanta um outro homem. E a profecia de Ageu é uma das mais bem datadas de toda a Bíblia. Nós temos exatamente o dia exato em que Deus levantou este homem, o profeta Ageu, para chamar o povo a uma nova responsabilidade. Nesta época, quem governava todo o império persa, do qual o povo de Israel era submisso, ao qual o povo de Israel era submissa, já era o rei Dario. E em agosto de 520, Ageu traz a mensagem de Deus. A mensagem de Ageu, ela está
dividida em 4 discursos. O primeiro discurso é no capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Sugiro até que você fique com a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer várias referências ao que está aí na Bíblia. Então, do versículo 1 ao versículo 15, nós temos aí, primeiro capítulo, a primeira mensagem. Essa mensagem foi proferida no dia 29 de agosto de 520 a.C. Talvez você está vendo aí uma data diferente, mas é porque nós estamos usando aqui um outro calendário. Eu estou usando o calendário atualizado, o calendário que nós temos, o calendário de julho. Ageu, capítulo 2, versículo de 1 a 9, nós temos uma segunda mensagem que foi proferida no dia 17 de setembro, de todos deste ano 520. A terceira mensagem de Ageu, que vai do versículo 10 ao versículo 19 do capítulo 2, foi proferida um dia depois, dia 18 de dezembro, e a quarta mensagem, que é o finalzinho do livro, também foi proferida nesta data. Todas essas mensagens, meus irmãos, elas foram proferidas num espaço de apenas 4 meses. Então nós temos aqui um profeta que provavelmente teve um ministério profético mais curto. Enquanto Jeremias profetizou durante 30, 40 anos, já o profeta Ageu teve um ministério de pregação, segundo o registro bíblico, de apenas 4 meses. O que nós sabemos sobre esse profeta? Muito pouco. Alguns estudiosos pensam que ele já era idoso, talvez com 80 anos aproximadamente, porque ele teve a oportunidade de, quando criança, ver o templo erguido. Ele conheceu o templo de Salomão, que estava agora destruído. E há uma peculiaridade muito grande. A mensagem que ele proferiu teve um grande resultado. As pessoas escutaram a mensagem e atenderam a mensagem que ele pregou. Esse livro, que é o segundo livro menor do Velho Testamento, ele tem como público-alvo este remanescente, este povo que decidiu voltar a Jerusalém. Esse povo que talvez tenha escrito lá o Salmo 137, versículos de 4 a 6, quando ele diz: como felizes nós éramos quando nós estávamos lá. Quem dera a gente pudesse voltar ao nosso povo e cantar. Como é que nós vamos poder cantar numa terra estrangeira? Nós gostaríamos muito de poder estar lá no templo louvando ao Senhor. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de servos que são fiéis a Deus num certo ponto, que eles são dedicados. Nós não temos aqui um povo que está cometendo problemas morais sérios, graves. Não. Nós estamos aqui falando de servos de Deus, que queriam servir a Deus, mas que neste momento histórico as suas prioridades estavam invertidas. E o profeta Ageu começa falando inicialmente a 2 grandes líderes. Um deles é Zorobabel e o outro é Josué, conforme você pode ver aí no primeiro versículo. Zorobabel é o líder político, Josué o líder eclesiástico. Lembrando, claro, que esse Josué não é aquele Josué lá, não é que sucedeu Moisés, obviamente. Esses 2 homens têm uma responsabilidade muito grande. Zorobabel é bisneto do rei Josias, um dos poucos reis bons que governaram no Reino do Sul. Mas esses líderes, mesmo sendo pessoas boas, eles tinham perdido a visão. E eles não estavam cumprindo o seu papel de levar o povo a fazer aquilo que para Deus era importante. E aí Deus então levanta Ageu para recuperar esta visão, para reordenar as prioridades na vida do povo. E qual de fato era o problema? Eu vejo aqui 2 problemas. Primeiro, o desprezo pela casa do Senhor. Eles desprezavam a construção do templo. O templo estava em ruínas. Você pode imaginar ali grandes blocos de pedra espalhados, só a base da construção feita, os alicerces até uma pequena altura, o templo está em ruínas. O outro problema que eles tinham, o trabalho da construção estava paralisado, e o grande problema é que quando Ageu questiona o povo sobre aquilo, quando Ageu questiona por que aquela obra estava parada, por que ninguém se mobilizava para a construção do templo, olha só a resposta que eles davam: não chegou o tempo ainda,
não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. Então você percebe, não era para o povo a construção, a reconstrução do templo uma prioridade. É interessante que Deus fica tão chocado com isso, que ele nem chega e diz assim, o meu povo está dizendo que não é o tempo. Veja aí no versículo 2, ele diz, este povo. Deus faz mais ou menos assim como a gente faz, né, quando está chateado às vezes com a esposa, né? Esse teu filho, né? Não é assim que a gente faz? Esse teu marido, não é meu não. Então esse povo aí está dizendo que não é o tempo de reconstruir. Então, diante dessa justificativa do povo, qual é a resposta de Deus? Deus dá uma resposta. Veja só, versículo 3. Por acaso, é tempo de habitardes em casas bem acabadas. Tem uma outra tradução que fala aí de casas com forro de madeira, com fino acabamento. Enquanto este templo continua em ruínas. Então, veja só que contraste. Estes irmãos, eles estavam lá com as suas casas maravilhosas, eles estavam cuidando que a casa deles ficasse muito bonita, fina, com mais alto padrão de luxo, mas a casa do Senhor estava lá desmantelada. Não estavam construindo o templo. E dizendo, não é o tempo agora de fazer isso. Qual o problema aí? Eu avalio aqui 2 problemas que estão interligados. O desprezo pelo templo e prioridades equivocadas, prioridades invertidas. Por quê? Porque, meus irmãos, o templo tinha um significado espiritual muito grande. Nós não temos nem condição de imaginar completamente o que o templo significava para um judeu. Se lembram? Deus orientou Davi para fazer a planta. Davi passou essa planta para o seu filho Salomão. E ele fez aquele templo com todo aquele requinte. E ali naquele lugar, no dia da inauguração, veio a glória do Senhor. E ali era considerado então o lugar mais sagrado, o lugar da habitação de Deus. Na oração de dedicação do templo, Salomão disse, eu sei, Senhor, que o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas, mas mesmo assim nós entendemos que esse lugar aqui é o lugar adequado, é o lugar para onde nós vamos nos voltar, e nós vamos orar, e nós vamos clamar, e nós vamos entender que aqui nesse espaço, de uma forma especial, o Senhor se manifesta, o Senhor está aqui. O templo, então, era um emblema da presença divina. Por isso que o povo, inclusive, achava que se o templo fosse preservado, a nação estaria sempre protegida, porque Deus estava ali. No dia que esse templo foi destruído, foi realmente um Deus nos acuda, porque eles não imaginavam que isso pudesse acontecer. É como se eles tivessem perdido o ponto de conexão com Deus. É como se eles tivessem perdido a oportunidade de se relacionar realmente com Deus. E agora que eles voltaram, e deviam reconstruir o templo, eles estavam postergando. Não é que eles dissessem que isso não tinha importância. Eles diziam, não, depois a gente faz. Depois a gente reconstrói. Não havia ali fisicamente um lugar para a habitação de Deus. É como se eles estivessem dizendo, no fundo, Deus pode ficar em qualquer lugar. Havia na perspectiva daquele momento histórico, uma impossibilidade de cultuar a Deus de uma forma plena. Havia um desprezo pela comunhão com Deus, pelo encontro com o Senhor. Se lá no exílio Daniel e outros oravam, não podendo entrar no templo para orar, eles viravam e oravam na direção em que estaria o templo, e eles então oravam ao Senhor em direção a Jerusalém. Agora eles que tinham a oportunidade de reconstruir o templo não valorizavam isso. E aí então, Deus faz um questionamento. Quais são as prioridades de vocês? Vocês estão cuidando da casa de vocês, cada um está cuidando da sua casa, é o que diz aí o versículo 9. Meu templo está em ruínas e cada um cuidando da sua própria casa. O que é isso? Meus irmãos, esta palavra de Deus através de Ageu é uma palavra que Ele traz também ao nosso coração. Deus frequentemente nos chama para uma autoavaliação. Deus frequentemente nos chama para passarmos e repensarmos e revermos as nossas prioridades. Há uma expressão que aparece várias vezes aqui no texto,
Lá no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: considerai o vosso passado. No versículo 7, mais uma vez essa expressão aparece: considerai o vosso passado. No capítulo 2, versículo 15, agora considerai o que acontece desde aquele dia. No versículo 18, mais uma vez, considerai-vos, eu peço, de hoje em diante, Enfim, ele vai mostrando as decisões que o povo tomou, as decisões que eles tomaram no passado, as decisões que eles estão tomando no presente e suas consequências. E as decisões que nós tomamos, meus irmãos, elas são sempre fruto das nossas prioridades. Porque não adianta nada eu dizer a minha prioridade é uma coisa e fazer outra. O que revela as nossas prioridades são as nossas ações. E Deus, então, nos convoca a periodicamente pararmos e analisarmos a nossa vida e analisarmos as nossas prioridades. Nós temos o tipo de relacionamento que Deus quer conosco, não é um relacionamento mecânico, não é um relacionamento em que você vai simplesmente caminhando e fazendo ritualmente as coisas, não. Deus quer que você coloque a sua cabeça para pensar, que você pare e avalie e diz: para onde é que eu estou conduzindo a minha vida? E se as suas prioridades estão corretas, Deus está dizendo: acorda, abre o olho, veja para onde você está indo, veja para onde as suas prioridades estão levando você. Nós temos aqui então, nesse texto, mais um grande desafio de Deus. Porque naquele contexto ali, o que aquele povo estava priorizando? Eles estavam priorizando o seu bem-estar pessoal, eles estavam priorizando o luxo, eles estavam priorizando os seus interesses materiais em detrimento dos valores espirituais. Quando Deus o questionou, ele disse: não, Senhor, não é que a gente não queira fazer as coisas. Mas sabe como é que é, né, Senhor? Não é que a gente não quer fazer, mas aqui ainda não deu. Já encontrou pessoas assim na sua caminhada cristã? Ou quem sabe você mesmo, em algum momento, disse isso: ah, pastor, eu queria tanto ajudar na igreja, eu queria tanto servir, mas agora não dá, espera mais um pouquinho. Quando eu terminar esse mestrado, quando eu terminar esse doutorado, quando eu me casar, quando os meninos crescerem, sempre tem um empecilho, alguma coisa, e eles: não é que eu não quero, mas agora não dá, Senhor. Senhor, eu vou dar o dízimo, mas esse mês não, mês que vem eu acerto as minhas contas e eu entrego o dízimo. Não, Senhor, eu vou entregar a oferta para missões. Não, essa campanha não, na próxima tenho certeza que eu vou ajudar a igreja a alcançar. Agora não dá, eu estou com umas contas atrasadas aqui e tal. O que é prioridade na sua vida? Que desculpas você dá para não fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça? Para dar prioridade realmente a Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, revendo as nossas prioridades, sabe o que acontece? De alguma maneira, Deus vai revelar que algumas das nossas prioridades não estão corretas. Porque se todas as suas prioridades estiverem corretas, eu diria que você teria uma vida perfeita. E nenhum de nós é perfeito, não é verdade? Então nós precisamos identificar quais são as prioridades da nossa vida que precisam ser rearrumadas, assim como Deus falou com esse povo. O profeta mostra para eles que a desculpa que eles estavam dando era muito fajuta. O templo foi destruído, provavelmente as pedras ainda estavam lá no lugar. Houve incêndio também, a madeira queimou todinha, queimou a madeira lá que fazia parte do templo. Mas eles tinham madeiras de primeira na casa deles, estavam lá fazendo aquele acabamento de madeira maravilhoso, serviço de carpintaria, nota 10. Mas eles não levavam uma ripinha lá para o templo. E aí então Deus disse: espera aí, não está certo. O grande problema é que quando nós focamos todo o nosso esforço, toda a nossa energia, toda a nossa capacidade apenas nos nossos projetos pessoais. Quando nós assumimos compromissos em excesso, quando a nossa agenda fica tão lotada que não sobra nenhum tempinho para o Senhor. Que investimento você tem feito no reino de Deus? Que investimento de tempo? Que investimento de recursos nos projetos de Deus? Você sabe que os nossos investimentos financeiros, eles revelam muito os nossos valores, como eu falei no começo. Uma pessoa que sempre me inspirou profundamente foi o Maurice Tobler. Uma vez ele me disse uma coisa interessante: não é que isso tem que ser uma regra para todo mundo. Não estou aqui tentando ditar uma regra,
Mas era algo dele, e que chamou muito a minha atenção. Ele disse: pastor, eu nunca quis comprar uma casa na praia, porque eu tinha certeza que se eu comprasse uma casa na praia, e eu ficasse gostando muito dessa casa, eu teria muita dificuldade de levar os meus filhos para a igreja todo domingo. E para mim, a igreja, para os meus filhos, é uma prioridade. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma casa na praia, meu irmão. Mas eu estou querendo dizer que qualquer que seja o seu bem, qualquer coisa que você adquire, isso não pode se tornar para você a sua prioridade. Tem que ser instrumento de bênção, não apenas para você, mas para outras pessoas. Se qualquer coisa que você tem, que você adquire, seja um título, seja uma propriedade, seja um bem qualquer, impede você de hoje servir a Deus como Ele quer que você serve, sua prioridade está invertida. E Deus nos chama a pararmos e revermos as nossas prioridades. Não significa que você não possa ter as coisas, mas você precisa avaliar até que ponto você está se apegando a cada uma delas. E cada um de nós é desafiado a analisar os resultados das prioridades erradas. As prioridades erradas, elas têm as suas consequências. Quando as nossas prioridades estão erradas, meus irmãos, pode ter certeza que algumas coisas não vão dar certo na vida. Veja só, a começar do fato que, como as prioridades do povo estavam invertidas, o que eles tinham diante de si lá em Jerusalém? Uma obra inacabada. Não é verdade? Prioridades erradas levam a obras inacabadas. E o que tem nesse nosso Brasil de obra inacabada, não é verdade? E obra inacabada é uma tristeza, uma desgraça, porque você gastou dinheiro, você gastou energia, e aquele negócio ficou ali, não foi para frente, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, enfim. Eu acho que uma das coisas mais frustrantes é alguém dedicar a sua vida e trabalhar numa obra que fica inacabada, que nunca é útil. Um pedreiro que trabalha numa obra pública, essa obra nunca termina, nunca é utilizada. Que tristeza. Mas tem muita gente na sua vida que faz assim, começa 1000 coisas e não termina. E começa 1000 coisas e não termina, e vai para um lado e vai para o outro, começa um curso, começa outro, faz uma coisa, faz outra. Por quê? Porque não parou para perguntar para o Senhor: Senhor, é isso mesmo que eu tenho para a minha vida? Prioridades erradas, obras inacabadas. Uma outra situação é a situação de improdutividade. Veja aí no versículo de número 6. Semeaste muito e recolheste pouco. Não é que eles não trabalhavam. Não é que aquele pessoal não fosse preguiçoso, não. Eles eram servos de Deus e eles eram trabalhadores. Talvez se eles vivessem no nosso dia, seria aquele camarada que não se importa de fazer hora extra, seria aquele camarada que trabalha em 2, 3 empregos para poder ter uma boa qualidade de vida. Eles ralavam. Mas você já conheceu uma pessoa, quem sabe você mesmo, trabalha, e diz: para que adianta trabalhar tanto? Eu estou aqui me matando e parece que esse negócio não anda, que eu não progrido, que as coisas não acontecem. Não é o trabalhar demais, excessivamente, que vai trazer a bênção de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Se a sua prioridade está errada, se você deixa de ter tempo com Deus, de buscar ao Senhor, simplesmente porque quer trabalhar e ter e possuir, você vai se desgastar. E vai acontecer não apenas a improdutividade, de trabalhar muito e produzir pouco, vai acontecer também a insatisfação. Às vezes a gente pensa que a situação daquele povo é uma situação de miséria. Não. Eu concordo com os comentaristas que dizem que a situação daquele povo que voltou era uma situação de equilíbrio financeiro. O texto não diz: vocês não têm o que comer, vocês não têm o que beber, vocês não têm roupa. Não, ele diz assim: vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se saciam, vestem, mas essa roupa não aquece. Isso é um retrato dos nossos dias, em que a pessoa até tem as coisas, mas quanto mais tem, menos satisfeita está. Conhece gente assim? Não dá prazer. Quando eu tiver isso, está insatisfeito. A sua alegria, a sua satisfação dura talvez uns 2, 3 dias, um pouco mais do que a alegria de criança quando ganha um brinquedo novo. Até porque o camarada começa a olhar a televisão que o outro comprou, ele saiu da loja feliz da vida. Uma semana depois tem um modelo novo. Puxa vida. O cara já fica frustrado. Estou aqui com um aparelho de última geração, não é o caso, viu? Estou com um aparelho de última geração aqui, mas eu olho para o meu vizinho, é maior e tal, papá.
E aí? Ou menor no caso, né? Sei lá, contrário. É uma insatisfação, porque a prioridade não está nas coisas espirituais. Quando a pessoa coloca a sua prioridade no que é material, ele corre um sério risco de viver insatisfeito. Prioridades erradas geram insatisfação. O problema deles, repito, não era um problema econômico. E assim nós vivemos. Nós queremos apenas um extrazinho. Se eu perguntasse aqui, quem quer aqui ser muito rico? Talvez poucas pessoas dissessem, não, pastor, eu não quero ser rico, eu só quero ter estabilidade de vida. O problema não é que às vezes a estabilidade fica sempre um degrau à frente. Você chegou aqui, não, agora ainda não atinge a estabilidade, tem que ser um pouco mais adiante. E a gente começa a confundir as nossas reais necessidades com os nossos desejos. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quem é que andava de ar-condicionado no carro, né? E a gente andava e era feliz, né? Será que está mais quente agora? Não sei. Mas hoje a gente não consegue viver sem um carro sem ar-condicionado, não é mesmo? Se não tiver, meu amigo, eu estou com uma grande necessidade. Prioridades erradas levam a uma escassez inexplicável. Veja o que diz o texto. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo aonde? Num saco furado. Você já teve essa sensação? Rapaz, eu não vi onde é que foi o dinheiro. Minha mulher me traz as contas aqui, vamos fazer as contas de novo. Não é possível. Dinheiro sumiu. E não é porque o cara ganha pouco, não. O cara ganha muito. Pelo menos para os padrões do Brasil, ele ganha muito. Só que quanto mais ele ganha, mais ele gasta e mais o dinheiro desaparece. Já teve aquela sensação, olha, se eu ganhasse 10% mais, não precisa mais do que 20%, minha vida estava resolvida. Aí tem um aumento, chega lá nos 20%, um ano depois você está com a mesma conversa. Por quê? Prioridades erradas. Prioridades erradas. Não leve em consideração aquilo que Deus orienta, inclusive para a vida financeira. E caminhando para o final, prioridades erradas geram o juízo de Deus sobre a pessoa. O texto diz lá que como eles não estavam fazendo aquilo que Deus estava orientando, lá no versículo de número 9, você esperava muito, veio pouco. Os céus retiveram o orvalho, capítulo 10, não houve chuva na terra, veio seca, e não houve aquela produtividade. Por quê? Porque quando nós não observamos as prioridades de Deus, em algum momento, se insistimos nesse caminho, Deus retém a sua bênção, meu irmão. Não é que Deus seja um Deus malvado, não. É que Ele é tão bondoso que Ele faz de tudo para que a gente se volte para Ele. Nem que seja, muitas vezes, dando um aperto na gente. Então Ele diz, olha, se vocês não reorganizam as prioridades de vocês, saibam que as consequências virão. Já foi assim no passado, olha, observe bem isso. Agora, sabe o que eu acho mais legal aqui nesse texto? É que, diferentemente de muitos outros textos na Bíblia, Ageu pregou e o povo tomou uma decisão. Veja só o versículo 12. E então, Zorobabel, Josué e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor e às palavras do profeta Ageu. Foi pay-buff. Foi muito legal. E é isso que Deus espera. Lá no versículo de número 8, ele diz claramente, subi ao monte para trazer madeira e edificar o templo, e eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ele foi muito claro sobre o que ele queria, e o povo respondeu de uma forma imediata. Deus quer que você responda positivamente aos desafios que Ele coloca na sua vida. Houve uma resposta imediata. Ageu começou a pregar no dia 29 de agosto. 3 semanas depois, dia 21 de setembro, eles começaram a trabalhar juntando madeira e começando a obra. Parou aquela desculpa, parou aquela protelação, só mais um pouco. É isso que Deus espera de você e de mim, meu irmão. Que não apenas as prioridades mudem na cabeça, mas que as prioridades mudem na prática. Que você saia daqui não só com uma decisão, mas que daqui uma semana você esteja dizendo, eu coloquei esta decisão em ação. Qual vai ser a decisão? O Espírito Santo vai falar para você. Que área da sua vida? Seja na administração do seu tempo, seja na administração dos seus recursos, seja como você conduz a sua vida em diversas áreas, para dizer, Deus vai ser prioridade na minha vida nesta área. Na verdade, essa palavra de Ageu, ela combina, entra como uma luva com aquela palavra de Jesus.
Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu espero que você nessa semana reflita sobre isso. Pense nas áreas da sua vida em que suas prioridades precisam ser mudadas. E mudando as prioridades no seu interior, haja uma ação prática, como aconteceu com o povo neste momento histórico. Que o Senhor nos abençoe nesta direção. Amém.